Boa noite. Boa noite, Chamal, tudo bem? Estava apanhando aqui no Instagram. Não estava conseguindo entrar, estava suando frio aqui agora. Boa noite, pessoal, amigos, colegas, contadores. Hoje, na nossa live, nós iremos ouvir ou conversar com o Leonardo José Marcos. Ele é graduado em Engenharia Mecânica, bacharel em Economia e Gestão das Organizações. Ele é consultor das áreas de finanças comerciais e produtivas de empresas em diversos ramos de atuação. Tem experiência na gestão do planejamento, programação e controle da produção, visando a redução de custos e melhoria da produtividade. Ele também é sócio da Alfa Desenvolvimento, empresa de consultoria em gestão empresarial. Boa noite, Leonardo, novamente. Quiser as boas-vindas aí para a nossa live aí dos sindicatos contabilistas e Sescom. Boa noite, Chamal, mais uma vez. Agradeço muito pela oportunidade. É uma honra poder estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento junto com você e junto com a audiência, né? Conhecimento não só teórico, sino também prático. Como você bem falou ali, eu faço parte do quadro societário da Alfa Desenvolvimentos, né? Junto com o Gustavo, que deve estar assistindo também. E a gente está aqui no mercado há 5 anos, né? Ajudando as empresas a crescerem e os empresários da Baixada Santista. O Leonardo ele tem origem argentina, né? Mas ele torce para o Brasil. Isso. Ô, Leonardo, a gente vai tocar num tema até importante, isso ocorre muito nos escritórios de contabilidade, e é muito comum isso, a inadimplência, né? E a dificuldade de precificar os serviços, né? E aí eu te pergunto, né, do teu ponto de vista, tem alguma causa, além da falta de dinheiro, é lógico? Porque muitas vezes nos deparamos com empresas que têm fluxo de caixa, porém ele não paga honorários. Então, assim, do seu ponto de vista, existe alguma causa para essas inadimplência toda? Sim, bom, primeiramente, a gente está passando por um momento bem específico, né, bem pontual. Não sei se todo mundo sabe, mas em março a gente teve uma pesquisa feita pelo Serasa, onde a gente chegou num índice histórico de inadimplência, né? 40% da população brasileira tem um nome sujo ou está com alguma dívida ativa. Então, isso é muito grave mesmo. Se isso for em março, não sei como que vai dar os resultados agora, né? Depois disso tudo que a gente passou, mas voltando para a resposta aí da tua pergunta, Jamal, tem diferentes tipos de causas, né? Tem causas que são mais lógicas e outras que nem tanto. Mas no final das contas, o que a gente acredita? Se a gente parte do princípio que ninguém gosta de ficar devendo para ninguém, é uma questão de prioridades, né? No final, sempre uma questão de prioridades. E nesse caso, a gente pode pensar que o cliente está insatisfeito por algum motivo, por alguma causa, que faz com que talvez esse honorário não esteja na sua lista de prioridades, né? Pagar em tempo e pagar em forma não esteja na lista de prioridades dele, por mais que ele até tenha fluxo de caixa, né? Esse é um cenário bem complexo de se analisar. Eu acredito, pela experiência que a gente tem no mercado, que a grande maioria das empresas ou pessoas que estão inadimplentes é por falta ou de educação financeira, né, que é algo mais cultural, e acredito que em Latinoamérica todo, na Argentina também, a gente tem esse problema, e por uma questão de planejamento financeiro, onde as pessoas não conseguem organizar o fluxo do dinheiro, o comportamento do dinheiro dentro da empresa, porque não tem controle, não tem um controle minucioso, detalhado. Então, quando a gente parte do princípio de que não se tem um controle, automaticamente a gente não consegue gerenciar e automaticamente a gente vai ficar devendo para alguém quando apertar, né, a situação ou as contas. Então, fazendo uma resposta mais direta à tua pergunta, se tem uma empresa que tem fluxo de caixa, que na teoria tem capacidade e disponibilidade de dinheiro para honrar com seus compromissos, e mesmo assim ela não quer, aí, de fato,
tem um problema entre as partes. De fato, isso está mostrando um protesto para com a outra empresa. É uma forma que o cliente tem de falar, poxa, eu não estou de acordo com o que está acontecendo aqui. Então, ou você não está entregando tudo que falou que era para me entregar e por isso eu vou reter o teu pagamento, ou tem um problema particular entre as partes. Pode ser profissional, pode ser pessoal, mas esse seria meu análise rápido frente a essa situação, né? Acredito que isso é algo mais pontual e não é a grande maioria dos casos. A grande maioria dos casos é mesmo por falta de planejamento, falta de educação financeira, falta de controle, né? As contas vão se acumulando, os gastos não são gerenciados da forma correta e quando o empresário vai querer analisar isso, a bolha já estourou, né? Já é tarde demais. Então, muitas vezes essa inadimplência não é só pelo fato do serviço. É lógico que quando o serviço não satisfaz o cliente, ele acaba atrasando o pagamento, talvez por algum motivo que ele queira cutucar o escritório. Eu estou falando escritório, o que nós estamos falando aqui, na verdade, contador, pode ser qualquer empresa prestadora de serviço. Porém, o que eu acho, independentemente da pandemia, o que eu visualizo, na verdade, é a falta de gerenciamento das suas contas, como você mesmo falou, né? Às vezes o cara gasta muito mais. Às vezes, quando você vê a conta da empresa, tem pagamento de supermercado, tem pagamento da quitanda da esquina, enfim, não existe assim uma administração, como você disse, de retirada mensal e priorizar os pagamentos. E por incrível que pareça, o contador é sempre o último da lista. O contador, o escritor de contabilidade é sempre o último da lista quando ele fala assim, ó, o que eu vou deixar de pagar? Ó, vou deixar de pagar isso, eu vou pagar o quê? Isso aqui. E quando puder, eu pago o contador. Eu não sei se de repente é a valorização do nosso trabalho, eu não sei se é o contador que transmite isso ao cliente, ou se o cliente não vê a importância do contador. Você tocou num ponto aí que é chave, de fato, né? Eu tinha até segurado para falar no final, mas você já foi bem direto ali. O valor, a percepção de valor, seja de qualquer serviço, né, ou produto, não é obrigação do cliente. O cliente tem a sua percepção, mas quem tem a obrigação, de fato, de mostrar esse valor para o cliente somos nós, os empresários, o prestador de serviço, o comerciante. Nós temos essa obrigação de falar que nosso serviço é bom, que nosso serviço tem valor, e não só falar, mostrar isso no dia a dia, no atendimento, na prestação do serviço. Então, o principal responsável, se o cliente não está pagando e se nessa autocrítica que você está fazendo, né, dentro de um cenário macroeconômico um pouco mais complexo, mas se você enxerga isso no mercado, que o contador sempre é um dos últimos a receber, é uma grande autocrítica para o setor também. Por que isso de fato está acontecendo com o prestador contábil? Por que a gente, como cliente, não consegue valorar de fato o serviço que vocês estão prestando para nós? Uma autocrítica, uma revisão de contas que a contabilidade tem que fazer como um todo, identificar onde que a gente está fazendo errado, seja no atendimento, seja no serviço propriamente dito contábil, por que o nosso cliente não enxerga esse valor? Será que a gente está mostrando, de fato, o valor que o nosso trabalho como contadores tem, né? Será que a gente poderia fazer algo a mais? Eu acredito, Jamal, que muitos de vocês, durante a pandemia, foram indispensáveis para muitos empresários. E acredito que muitos de vocês devem ter aproveitado muito essa oportunidade de conseguir mostrar como um assessor contábil pode ajudar a tomar decisões estratégicas para as empresas. E qualquer empresário com pouca, média ou muita inteligência consegue perceber esse valor.
Então, vai da gente, prestadores de serviços, mostrar isso. E não só mostrar isso quando a gente emite a nota fiscal ou o boleto, sino mostrar isso constantemente. Porque o cliente não tem a obrigação de perceber. A gente tem a obrigação de mostrar, que é diferente. Mostrar resultado, mostrar atendimento, mostrar serviço, mostrar qualidade. E que o cliente perceba, no final do mês, que tudo isso que a gente entregou, de fato, está sendo barato pelo preço que a gente está cobrando. Esse é o grande desafio, não só da contabilidade, sino de todos os prestadores, né, de serviço. Sim, verdade. Porque nós cobramos muito do outro lado, né? Que às vezes, assim, isso já vem de tempos, né? Aquele famoso DARFeiro, né? Que se chama DARFeiro, só emite DARF. E a contabilidade é muito mais do que isso. E às vezes, muitas vezes, o outro lado não percebe isso, e cabe realmente, você tem razão, cabe a nós mostrarmos a importância do que nós fazemos, né? E a importância, porque muitas vezes o empresário chega, que precisa de um financiamento, precisa aumentar o seu negócio, e ele precisa demonstrar para o banco, e ele demonstra como? Através das demonstrações financeiras. E se ele não faz isso corretamente, ou se o escritório não faz isso corretamente, ou não faz, ele não tem, ele não tem nada. E do outro lado também, às vezes fica difícil também de educar, porque o que é o pequeno empresário? A maioria dos escritórios lida com os pequenos empresários, mas quem são esses? É aquele pessoal que perdeu o emprego, montou um negócio, começou, aquele que quer tentar ser patrão e monta um negocinho, e assim, e tenta crescer, às vezes sem capital, né? Sem capital e não tem uma educação para isso, né? E aí ele acaba enfrentando as dificuldades, é o que acontece aí no mercado, né? Bom, Leonardo, e aí sim, para evitar e diminuir essa inadimplência, o que você me conta disso? Ali a gente tem, só fazendo um breve resumo, né, do que a gente conversou até agora, e para o pessoal que está entrando também conseguir seguir a linha de raciocínio, né? A gente falou de inadimplência, de quais são as possíveis causas, né? As principais. Temos, eu acho que uma das principais, a falta de educação financeira, né? Saber gerenciar, fazer um planejamento financeiro adequado, isso é fundamental. Isso acaba tendo contas acumuladas, parcelamentos acumulados, que fazem com que chega uma hora que a bolha estoura e a gente não sabe o que fazer, né? Por outro lado, temos a questão que pode ser um problema particular entre as partes, e o cliente faz isso como protesto, de uma forma de cutucar ao prestador de serviço, né? E pode ser também por um motivo, ou por uma causa, uma força maior, que o cliente não... aconteceu uma emergência e ele, de fato, não conseguiu pagar. Mas, no final de tudo isso, eu sempre acredito que é uma questão de prioridades. Que ele, se tem um orçamento limitado, porque dá faturamento, por mau planejamento, ele vai ter que escolher. Vai ter que escolher de 10 boletos qual ele vai pagar primeiro. E cabe a nós colocar o nosso boleto como primeiro na lista, né? Mostrar de fato que a gente é muito importante para ele e que ele tem que sim pagar a gente. Em primeiro lugar, segundo ou terceiro no máximo. Agora, como que a gente consegue resolver isso? É feito esse resumo, né? Primeiro, você tem um processo de cobrança definido? Tu processo de cobrança administrativo, né? Está bem definido as etapas. Como você faz, o que você faz, melhor dito, quando um cliente começa a se atrasar? Você trabalha só na prevenção ou trabalha na correção? Então, ali é um primeiro trabalho que a gente pode estruturar, que a gente poderia fazer, e que a gente faz isso no dia a dia, estruturar a régua de comunicação da cobrança. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que é automático, que vai emitir o boleto e a nota fiscal, vai chegar no teu e-mail com 10, 15 dias de antecedência do vencimento. 5 dias, ele vai disparar um alerta, já prevendo esse vencimento, e por se você esqueceu, porque você não tem planejamento, você lembrar desse pagamento, já começamos a diminuir esse risco, né, na prevenção.
muitos sistemas, e aí depende da política de cada empresa, né? Muitos sistemas mandam no dia mesmo um alerta. Esse boleto está vencendo hoje, né? De novo na prevenção. Então, como que é essa régua de comunicação do nosso lado para com o cliente? Depois disso, o cliente, vamos supor, o cliente não pagou no dia. O que a gente faz? Quando vai ser a primeira ligação? Vai ser 5 dias depois? Vai ser 1? Vai ser 3? Vai ser através de mensagem de texto? Vai ser através de e-mail? Como que a gente vai cobrar esse cliente? E assim por diante, né? E respeitar esse processo. Então, primeiro é definir o processo. Se a gente não tem isso claro, se a gente não nem lembra de cobrar o nosso cliente, vai ficar difícil. Exatamente, exatamente. Então, definido esse processo, Chamão, aí a gente consegue depois colocar um responsável, tem que ter um responsável, é mais um processo dentro da empresa, é mais uma atividade que deve ser feita e controlada e monitorada de forma constante, seja diário, seja semanal, seja mensal ou quinzenal, mas a gente tem que fazer um seguimento, como qualquer outro processo, né? Um processo de cobrança que vai diminuir o risco do nosso lado e vai diminuir esse índice de inadimplência, né? Outras formas que a gente tem, automatizando esse processo, uma vez definido, a gente consegue colocar ferramentas que fazem isso de forma automática, como eu te falei. Tem um sistema que eu utilizo que faz isso, né? Envia primeiro, depois dá um lembrete, no dia também dá um lembrete, senão aí entra na comunicação posterior, que seria já trabalhar em cima do corretivo. Outra forma, e que muitas vezes a gente não faz, é respeitar o acordado. Quantas empresas que eu atendo me falam: ah, mas ele me ligou depois para pedir um boleto atualizado e eu passei sem multas e juros. Esse é o grande problema. Falei sobre isso hoje. Isso é algo muito comum no mercado, é uma questão de educação do cliente, né? A gente acaba tratando, se a gente não coloca juros e multa, a gente acaba tratando da mesma forma o cliente que é bom pagador daquele que não é, daquele que dá problema para a gente. Então, o que foi combinado deve ser respeitado e dessa forma também a gente valoriza o nosso serviço, o nosso trabalho. Desde o momento que a gente fala: não, tudo bem, pode me pagar depois, sem multas e sem juros, está tudo certo, a gente começa a desvalorizar o nosso trabalho e esse cliente começa a ser mal acostumado, tá? Então, uma coisa é um cliente que sempre foi bom pagador e teve uma emergência ou aconteceu alguma coisa e ele deixou de pagar no prazo. Mas geralmente esse tipo de clientes liga antes para falar: olha, eu não vou conseguir pagar no dia. E ele já começa a se desculpar antes de ficar inadimplente. Ele avisa a gente. Então, uma coisa é tratar esse tipo de clientes de uma forma e outra aquele que sempre paga atrasado, né? Aquele cliente que sempre paga atrasado, fora do prazo e que ainda muitas vezes é o que mais trabalho dá para a empresa, né? Então, falamos, estabelecer um processo de forma detalhada, colocar uma pessoa responsável por cuidar desse processo e monitorar isso de perto, né? Mensal, quinzenal ou até diariamente, dependendo do volume de cobranças que a empresa tiver. Automatizar esse processo da melhor forma que a gente conseguir, com as ferramentas que a gente conseguir essa comunicação estrita e respeitar os prazos e o acordado com o cliente, tá? Uma outra forma é disponibilizar, e acredito que muitos de vocês já utilizam, os contadores, o portal do cliente ou área do cliente, onde ele consiga fazer essa autogestão da cobrança. Que ele consiga acessar lá no site, por exemplo, e puxar uma segunda via, se ele se atrasou. Desburocratizar um pouco esse processo de cobrança também. Isso é uma dica bem legal e que muitas das empresas hoje estão tomando como diretriz mesmo, né? Esse autogerenciamento do cliente, deixar cada vez mais tarefas, mais funções para o cliente fazer, né? Então, essas são algumas das formas que a gente poderia adotar.
Só que esse processo é um processo um pouco longo, né? É porque você vem há anos no escritório trabalhando de uma forma. Eu vou te dizer pelo seguinte, nós estamos passando por uma situação semelhante, eu tenho uma inadimplência considerável no escritório. E a gente discutindo hoje, inclusive, é porque a gente está implantando um sistema já desde janeiro, um sistema, um novo sistema, nós tínhamos um sistema que era praticamente que eu chamava de datilógrafo de luxo. Eu tinha uma financeira que era datilógrafa de luxo, ela só digitava. E hoje, meu filho está à frente desse sistema, e hoje nós estávamos implantando, por exemplo, essa cobrança automática. Ou seja, por exemplo, ele cobra um dia antes do vencimento, ele já está avisando, alertando, olha, amanhã você tem um boleto. Não pagou, o sistema automaticamente envia novamente um boleto dizendo para ele que está em aberto aquele boleto. E depois de 3 dias que foi programado, e após o terceiro dia, se não pagar, o sistema avisa e aí o financeiro liga. Ou seja, nós estamos implantando, nós estamos desde janeiro com essa implantação. Então, assim, é um processo longo, porque o que acontece? A inadimplência realmente é demorada, né? E o que você fala, né? A gente não cobra juros, a gente não cobra multa, e a gente estava falando justamente isso hoje. Então, o escritório de contabilidade, porque assim, você tem uma proximidade, é difícil, quem é contador sabe disso, ou quem é prestador de serviço, que tem a proximidade com o cliente, tem uma certa intimidade, fica difícil, a gente praticamente se torna uma pessoa de confiança, um amigo do cliente e acaba não cobrando, né? E isso é um grave erro. Liga lá para o escritório, olha, emite de novo o boleto, aí você emite o boleto de novo sem juros, sem multa. Aquilo que você falou é verdade, acontece. O que eu estava falando hoje, vamos colocar no site. Então ele, quero boletar, clica, entra no site, já sai com multa e juros. Pelo menos você se resguarda ali. Aí se ele ligar e tal, aí você negocia. Mas, porque assim, se você não começar, a gente está colocando, por exemplo, eu estou dizendo a gente aqui no escritório, nós estamos tentando o seguinte, acho que a partir do dia de dezembro, nós vamos dar um prazo para os inadimplentes pagar sem multa e juros, e a partir daquela data a gente vai passar a cobrar juros e multa, porque a pessoa se acomoda, porque nós já tivemos clientes no escritório dizendo o seguinte, você não me cobra juros, por que eu vou pagar em dia? Falou isso. Exatamente. Entendeu? Isso. Eu estou pagando juro no banco, e para você eu não pago juro, por que eu vou pagar para você se eu não pago juro e pago juro para o banco, meu cheque especial? E é mais ou menos isso, a gente acaba não valorizando, ou de repente essa proximidade com o cliente. A gente não é. Você fala, deu um exemplo hoje com meu filho, não, a gente não é uma net, que os sócios não estão nem aí, tem o pessoal da cobrança, você não tem esse contato próximo, né? É complicado. Sim. De fato, o Freire fala aqui, né? Ele fala assim, o perdão dos juros e da multa não é um estímulo para o devedor não pagar em dia. É o que nós estamos falando, Freire. Realmente é um estímulo. É isso que está acontecendo, infelizmente, né? Não sei se tem alguma coisa para acrescentar a respeito disso, Leonardo. Sim, um ponto que está começando a ser praticado, né, para trabalhar na prevenção também, além das multas e juros que são cobradas para aquelas pessoas, né, que isso deveria ser normal, mas não é, e esse processo, você bem falou, é demorado porque a gente tem que reeducar. São anos e anos, talvez, com o mesmo cliente, que a gente nunca cobrou multas e juros, e de um dia para o outro a gente tem que começar a cobrar. Mas ele tem que entender, porque as contas chegam para todo mundo. Então, é um processo natural, né? Vai ser, não estou falando que seja fácil, mas é um processo natural. Ou mudar a cultura da empresa, começa com os novos. Exatamente. A gente já começa a mudar um pouquinho a cultura da empresa, né? É isso que a gente está pensando. Os novos já não tem mais esse perdão. Então, assim, você começa, porque realmente tá difícil. Às vezes é justamente esse o problema, realmente, que é o perdão da multa que estimula, né? E porque aquele empresário que gosta de fazer contas e que tem estruturado seu financeiro, uma decisão de prioridade justamente é essa. Eu vou pagar primeiro que tiver mais multas e juros, porque se eu atrasar, eu vou perder muito dinheiro. O que eu vou deixar para o final? Aquilo que não tem multas e juros ou aquilo que é minúsculo em relação aos outros, né? Então, a gente já sabe, cheque especial,
juros altíssimos. Cartão de crédito, o crédito rotativo, também, juros altíssimos. Então, esses geralmente são as prioridades, né, que o empresário tem. Aquilo que não tem multa, ou que a multa é baixa, ele vai deixar mesmo. Ele vai deixar e vai dar prioridade a pagar outro tipo de contas, né? Mas voltando no que eu estava falando anteriormente, um incentivo que está sendo praticado por algumas empresas para diminuir essa inadimplência e para que todo mundo pague em dia ou até antes, é justamente dar uma bonificação, um desconto, um prêmio para aquela pessoa que paga antecipadamente a data de vencimento. Isso é outra informação que eu posso passar para vocês, que dá resultado sim. Então, você, primeiro, que não trata todo mundo igual, aquele que é bom pagador, aquele que paga até antecipadamente, vai ser beneficiado. Esse benefício pode ser mais ou menos significativo, pode ser em dinheiro, pode ser em uma bonificação diferente, pode ser em um sorteio, pode ser... Aí a criatividade de cada empresa vai colocar isso em prática, né? Mas é uma ideia que está dando resultado, sim. É bem interessante mesmo. O Luiz Freire, ele até faz uma pergunta aqui. Embutir o valor sobre o preço real e depois oferecer esse acréscimo em forma de desconto minimiza a inadimplência? É justamente o que você acabou de falar, né? Exatamente. Esse é um mecanismo, né? Aí a gente, na verdade, não estaria bonificando, mas como que você vai fazer isso? Com os novos clientes, você pode ajustar a precificação, né? Considerar essa margem de risco. O importante é a precificação, porque que nem seguro, vai. Seguro, depende do risco, você acrescenta um pouquinho. Se o risco é menor, por exemplo, aquele tipo de negócio, o risco de falência é muito grande, então, meu risco é maior, eu acrescento um pouquinho. Aquele tipo de negócio, aquele ramo de atividade, o risco é menor, então eu posso ter uma... Então, você pode trabalhar no risco, eu não sei se é essa a sua metodologia, né, mas vamos falar logo na frente, né, a respeito disso, mas isso é uma grande dificuldade, porque às vezes, muitas vezes, e aqui... Ninguém, acho que se eu tiver enganado, até comentem aí. Muitas vezes a gente cobra honorários dependendo do cliente, né? Depende do cliente. Não tem assim, ninguém senta, dificilmente alguém senta e faz uma planilha de custos. Até porque no dia a dia é difícil, você está trabalhando, é tanta obrigação acessória, tanta obrigação, tanta coisa, prazo, então você acaba cobrando pela média, né? E muitas vezes essa média está dando prejuízo, né? Porque você não está considerando a inadimplência, porque a inadimplência alguém tem que pagar. Porque o escritório não vai viver só no vermelho o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. E você fala... Pois não. Pode falar. Não, você fala de criar um histórico interno, né, do cliente. Esse histórico seria em relação à inadimplência, aos pagamentos, é isso? Isso, por quê, né? Além do processo que eu falei para ser criado, é muito bom termos ciência, de fato, de quem é bom pagador, quem é médio e quem é ruim, quem sempre paga atrasado. Porque é frente a esse histórico que a gente pode abrir, sim, uma exceção. A gente não está falando de ser 100% rígido, né? Cada caso é um caso, mas se isso vira regra, se a exceção vira regra, aí que a gente está complicado. Então, qual que é a nossa recomendação? O que a gente aplica, o que a gente faz? Ter o histórico do cliente, histórico de pagamento do cliente. Se eu sei que o chamado sempre me paga em dia e em forma, e se ele vai ter um imprevisto, ele até muitas vezes me liga falando, olha, vou atrasar um dia, me desculpe, né? A esse cliente eu posso decidir por vontade própria e argumentando, essa palavra é importante, no histórico, que vou dar uma exceção sim para esse cliente. Agora, para aquele cliente que sempre me paga atrasado, que eu tenho que cobrar, que eu fico perdendo tempo, dinheiro e talvez até um mês para cobrar um boleto, né? E energia do meu pessoal e tudo mais, eu não posso tratar o cliente da mesma forma. Então, a gente tem que ter um ranking de clientes, uma classificação baseada no histórico, que a gente vai utilizar isso para tomar decisões na hora de abrir uma exceção, na hora de negociar um prazo, na hora de negociar uma forma de pagamento, né? Isso é outra estratégia que vocês podem aplicar, né? Não sei se muitos de vocês utilizam
pagamento parcelado, com cartão de crédito e tudo mais, mas muitas empresas estão utilizando. Logicamente tem mais uma taxa, né, que a gente ou vai descontar do honorário ou você vai acabar repassando para o cliente. Mas se o cliente, de fato, está apertado e ele precisa de uma condição diferenciada, ele te fala, olha, Jamal, eu consigo pagar só R$100 por mês, o que você consegue fazer para mim? Aí você fala, eu te parcelo em 30 vezes, mas você que vai pagar esses juros e essa multa. Vai pagar no cartão de crédito. Não, tudo bem, perfeito. Foi combinado, você deu essa flexibilidade, você deu mais uma forma do cliente conseguir acertar contigo, porque tem isso também. Muitas vezes o cliente quer acertar, só que ele, de fato, está passando por uma situação que ele não tem condição. Então, cabe a nós também encontrar uma forma de flexibilizar isso e estar também disposto a negociar, né? Mas, em relação a isso do histórico, termos um ranking de clientes. Para, na hora do cliente vir pedir alguma coisa fora da regra, a gente conseguir avaliar esse histórico e tomar uma decisão mais assertiva, né? Com menos risco. Sim, é aquela história de quando você tem algum problema com alguma empresa de grande porte, realmente, às vezes fala assim, olha, você tem, pelo teu histórico aqui, a gente vai reconsiderar e não te cobrar as multas. Então, enfim, isso realmente acontece. E a gente aqui, os pequenos não aplicam, que seria o correto, né? E seria mais justo com os demais, né? Bom, Leonardo, a gente agora passa para a questão da precificação, não é isso? Nós temos aquilo que a gente falou que é um problema seríssimo, né, nos escritórios de contabilidade, porque a maior dificuldade do empresário prestador de serviço é mensurar o valor do seu serviço e quanto cobrar por ele, né? E como é que funciona essa questão numa prestadora de serviços contábeis ou outro prestador de serviço? O que você poderia... Lógico que aqui nós vamos tratar de conceitos e muito superficialmente. De repente tem interesse da turma, a gente pode montar até um curso em relação, porque eu tenho interesse num curso de precificação, eu particularmente, mas vamos lá. Bom, te corrigindo no bom sentido, não é somente um problema no setor, é um problema a nível Brasil, Latinoamérica. A precificação é algo que ninguém faz direito, ou a grande maioria das empresas não fazem, ou não fazem direito. Qual que é a precificação que existe hoje? Perguntar para o vizinho quanto que ele cobra e cobrar 10% a mais, 10% a menos, R$1 a mais, R$1 a menos, né? É o famoso estudo de mercado, né? Fazer alguns orçamentos, ter uma ideia e para aquele que está começando, cobrar menos para penetrar no mercado, né? Para depois chegar no preço que a grande maioria dos concorrentes está praticando. Mas quando a gente fala de metodologia, o sistema de precificação, de fato aí a gente até pode montar um curso, um workshop, fico completamente à disposição para fazermos isso, porque existem diversas metodologias, né? Tem livros e livros, a gente poderia ficar discutindo horas e horas sobre qual é melhor ou pior, né? Eu gosto de falar que não tem certo e errado. Tem metodologias que se aplicam melhor para um determinado modelo de negócio ou para uma prestação de serviço e outras que se aplicam melhor para comércio. Se a gente vai na definição, o que a precificação quer? Qual o objetivo da precificação? Conseguir aproximar, porque não deixa de ser uma aproximação, conseguir aproximar da melhor forma possível o custo daquele produto ou daquele serviço que a gente vai oferecer para o mercado. Então, dependendo a minha estrutura, dependendo o que eu ofereço, dependendo o meu modelo de negócio, eu posso utilizar um custeio direto, posso utilizar um custeio por absorção, posso utilizar um custeio ABC, ou baseado em atividades. Enfim, tem inúmeras não, mas tem muitas metodologias que a gente poderia estar aplicando e que, dependendo da empresa, é melhor uma do que a outra, né? A gente consegue chegar em um preço melhor aproximado, tá? Então, quando você fala de que é um problema,
no setor contábil, não, na verdade é um problema em todas as empresas. Dificilmente, estou falando por conhecimento, a gente está há 5 anos, né, no mercado, aqui em Santos, e dificilmente encontramos uma empresa que, na hora de fazer o diagnóstico, me fale, olha, esse é o sistema de precificação que eu estou utilizando, pode avaliar ele? Geralmente nenhuma tem. Geralmente é tudo através do preço do mercado. Então, como que seria o correto? Isso não está errado. É uma das partes da precificação, mas está incompleta. O que a gente deve fazer na hora de precificar é, primeiro, utilizar um sistema de precificação, que pode ser algum desses que eu falei, custo direto, custo variável, precificação por absorção, precificação ABC ou por atividades, né? Calcular isso. Depois, irmos a fazer o estudo de mercado para ver se o que a gente calculou está de acordo, né, com o mercado, se a gente ficou muito defasado ou por baixo. E em terceiro lugar, o terceiro ponto, é a questão da percepção de valor. E aí é onde entra qual é o diferencial da nossa empresa e como que a gente quer valorizar esse diferencial. A gente vai oferecer o que a mais para cobrar a mais do que o mercado? Ou se a gente vai cobrar um preço menor, o que a gente vai oferecer a menos, né? Para não ser um concorrente desleal, que também acontece. Mas a proposta de valor tem que ficar muito clara também. Então, na hora de analisar o concorrente, a gente não pode analisar só o preço. A gente tem que analisar o que ele está entregando também. Qual que é a proposta de valor com o preço do meu concorrente? Qual é a proposta de valor do concorrente B com o preço do concorrente B? E comparar isso com a nossa proposta de valor, com nossos diferenciais e com nosso posicionamento estratégico também, tá? Então, se quiser, eu posso dar um breve resumo da parte técnica, não sei se tem alguma pergunta, senão começo a desenvolver um pouquinho a parte técnica do sistema de precificação. Não apareceu nenhuma pergunta, mas pode prosseguir, Leonardo. Até porque nós temos ainda 20 minutos de live. Ah, beleza. Bom, qualquer coisa você vai me interrompendo, pergunta. Como eu falei, o sistema então, de precificação tem como objetivo aproximar da melhor forma o custo do nosso produto, do nosso serviço. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, fundamental, termos um controle financeiro, né, detalhado de todos os custos e despesas que a nossa empresa tem. Então, se a gente não sabe com que a gente gasta o dinheiro, quais são as contas diretas e indiretas, quais são os custos fixos e variáveis, dificilmente a gente vai conseguir chegar numa precificação assertiva. Então, o primeiro passo, e linkando com o que a gente falou no começo, da falta de educação ou planejamento financeiro, né? Esse é o primeiro passo, começar a controlar rigorosamente todas as contas da empresa, no caso vocês, do escritório. Feito isso, o segundo passo é identificar o que a gente chama de custo direto, né? Custo direto do serviço. Vamos focar um pouquinho mais no serviço, senão vou falar um monte de coisa. Vamos focar no caso de vocês. Geralmente, os prestadores de serviços, o principal custo direto é a mão de obra, né? Pode ter algum outro insumo, dependendo do serviço, mas geralmente o principal custo do serviço é a mão de obra. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, tem mão de obra que é operacional e tem mão de obra que talvez seja de suporte administrativo. Então, essa é a primeira divisão que a gente tem que fazer em relação à análise, tá? A equipe está unida, mas para fazer a análise a gente vai definir o que é operacional, que está linkado de forma direta com o desenvolvimento e a prestação do meu serviço, e o que é um funcionário, um empregado mais, talvez, administrativo ou de apoio à operação, tá? Indo para a contabilidade, para um escritório, eu sei que tem algumas contabilidades que trabalham em um modelo mais integral, onde a mesma pessoa atende a empresa de ponta a ponta, onde a mesma pessoa faz o contábil, o fiscal e o tributário, e até, muitas vezes, o departamento de pessoal. Ela fica responsável por todos os processos da empresa. Tem outros escritórios que fazem. Tem outros escritórios que separam isso em setores. Então, tem o pessoal que só trabalha com folha de pagamento, tem o pessoal que só trabalha com
o fiscal, tem outro pessoal, outro setor que trabalha com a parte contábil. E aí fica talvez até mais fácil. Por quê? Dependendo da antiguidade da pessoa, dependendo do cargo, ela vai ter um salário diferente, ela vai ter benefícios diferentes. O que a gente tem que chegar é no preço hora daquela pessoa. Quanto que aquela pessoa me custa, né? Essa é a primeira aproximação que a gente vai fazer do custo direto. Quanto me custa a hora do setor contábil? Quanto me custa a hora do setor fiscal? Quanto me custa a hora do departamento pessoal? Se eu consigo chegar a isso, já consegui avançar bastante. O próximo desafio é conseguir aproximar quanto o cliente vai me consumir dessas horas que eu tenho disponível no escritório. É aí que está a grande maioria das dificuldades, que o empresário até sabe quanto é o custo hora do escritório. Mas na hora de fazer um orçamento, na hora de falar quanto que esse cliente vai me custar e fazer um orçamento assertivo, eu tenho que, de alguma forma, estimar quanta capacidade do escritório em horas, né? Pode ser horas ou pode ser outro parâmetro. Estou falando horas que acredito que todo mundo está mais familiarizado. Quanto tempo em horas ele vai consumir do meu departamento pessoal, do meu fiscal, do meu contábil, né? Do meu departamento de legalização, enfim, tudo mais, dependendo da estrutura da empresa, tem mais ou menos. E feito isso, a gente tem que encontrar uma métrica para fazer essa relação. Quais são as possíveis métricas que a gente pode usar no ramo da contabilidade? Quantidade de emissão de notas fiscais, por exemplo, se um prestador de serviço, quantidade de empregados que ele tem registrado, que a gente vai ter que fazer a folha de pagamento, quantidade de movimentações que ele tem no banco, que a gente vai ter que computar no nosso sistema. Então, são diferentes parâmetros, em média, que a gente vai utilizar para fazer essa estimação e esse cruzamento, tá? Então, vamos por uma pessoa, fazer a folha de pagamento de uma pessoa, me demora, em média, 1 hora. Vamos supor, vou chutar um pouquinho alto, mas só para o pessoal entender. 1 hora. E esse é o grande segredo. Como que eu vou saber quanto que eu demoro em fazer um determinado processo de trabalho, né? Em fazer um determinado serviço? E é ali que a gente tem que se auxiliar de ferramentas para termos uma estimação mais assertiva. Quais são essas ferramentas? Tem o famoso e antigo timesheet, que muitos de vocês com certeza utilizaram, né? Onde a própria pessoa vai dar play na hora que vai começar a atividade e vai pausar quando ela pausar e vai finalizar quando ela finalizar de fato. Outra coisa que a gente pode fazer é de forma manual, né? Fazer uma amostragem. Não estou falando de fazer isso o tempo todo. Vamos fazer uma amostragem, vamos saber quanto que de fato a gente demora em fazer o fechamento de uma empresa. Quanto que a gente demora na emissão, na apuração de impostos. Quanto que a gente demora em fechar a folha de pagamento de uma empresa por funcionário. Fazendo esse tipo de estimativas, mais ou menos precisas, com um sistema tecnológico, sem sistema tecnológico, a gente consegue linkar quantidade de funcionários com o tempo da folha, consegue conciliar quantidade de lançamentos ou registro no extrato do banco com o processo contábil e quantidade de notas fiscais emitidas com o processo fiscal tributário. Então, pegamos essas 3 métricas do cliente, o que a gente iria fazer no futuro com isso implantado? Você vem me pedir um orçamento, eu vou te falar, Jamal, quanto você tem em média de movimentações na tua conta? Independentemente do faturamento, tá? Quantas movimentações você tem em média na tua conta? Ah, eu tenho 3 contas bancárias. Eu já estou imaginando o volume de informação que eu vou ter que trabalhar. E ele vai me falar, não sei, tudo bem, me manda os últimos 3 extratos, então, que eu vou tirar uma média aqui para fazer o teu orçamento. Aí eu já sei a tua movimentação. Outra, você me fala, mas é difícil o cliente me passar essa informação, me abrir o extrato. Pode ser, mas aí você vai ter que colocar o risco um pouquinho mais alto. Se ele não te passa a informação, você vai pedir uma média e você vai aumentar a tua margem de segurança na hora de calcular. Vai colocar um pouquinho a mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. Geralmente, as notas fiscais é mais fácil. Vocês, contadores, até podem puxar isso com algum sistema. Quantas notas fiscais essa empresa emite, né? E por outro lado, a quantidade de colaboradores registrados que ele tem, né?
Tendo essas informações, a gente coloca dentro do nosso sistema de precificação, linka isso com o tempo que cada atividade é feita, e automaticamente a gente vai saber o custo direto, tá? Ainda estamos no custo direto da precificação, que é a minha mão de obra. Quanto custo direto eu vou ter para atender aquele cliente? Feito isso, do custo direto, como estamos de tempo? Estou me empolgando aqui. Falta 12 minutos. Vou acelerar um pouquinho aqui. Feito o custo direto, que é o mais difícil, né? Pelo menos de medir na prática para uma empresa prestadora de serviço. Depois temos as despesas, né? O custo administrativo, que dá suporte ao funcionamento da empresa. E aí é uma questão de rateio, né? De escolher uma metodologia de rateio. Tem algumas empresas que dividem o custo fixo em partes iguais para todos os clientes. Tem outras que falam, não, vamos fazer algo mais proporcional, de acordo com o faturamento, de acordo com o que a empresa paga para a gente. Outra metodologia que a gente poderia utilizar, no caso de vocês, seria através das horas, né? Se a gente tem uma estimativa das horas, pela qual foi feita a precificação, utilizar essas mesmas horas versus as horas disponíveis totais que eu tenho no meu escritório, versus a capacidade, seria, né, do meu escritório, logicamente, considerando questão de taxas, considerando impostos, né? Mas aí a gente consegue ratear esse custo fixo. Custo fixo, todo atrelado à estrutura, ao funcionamento do escritório, que não seja direto com a prestação, né? Eu particularmente chamo de despesa, mas essa outra discussão, né? Que é custo, que é despesa. Então aí não quero entrar muito nesse assunto, vou chamar tudo de custo. Feito esse rateio das despesas fixas, a gente então já calculou o custo direto, a gente calculou o rateio das despesas fixas, do que eu tenho do escritório, né? Agora a gente tem que definir a margem. Qual que é a margem que a gente quer ganhar com o atendimento desse cliente? Isso está linkado, Chamão, com o desejo e a ambição dos sócios proprietários, né? Isso está linkado bem uma etapa anterior a isso, aos objetivos pessoais do sócio, do proprietário, dos diretores, que vão definir os objetivos empresariais em relação, por exemplo, de lucratividade ou faturamento, que vão definir essa margem que a gente vai aplicar no nosso sistema de precificação. Então, se eu não tenho claro quanto que eu quero ganhar na minha empresa e por que eu quero ganhar isso, dificilmente eu vou conseguir fazer um sistema de precificação adequado. Eu vou fazer isso de acordo com o mercado, porque é muito mais fácil que fazer tudo isso que eu expliquei até agora, ou até vou cobrar um pouquinho mais barato, porque vai ser a forma que eu vou ter de barganhar do meu concorrente. Então, brevemente, fazendo esse resumo, né? Então, primeiro a gente contabiliza o custo direto com a nossa operação, que geralmente para uma empresa de contabilidade, o principal custo é a mão de obra. Seguido, a gente faz o rateio das nossas despesas fixas, que eu gosto muito de utilizar a mesma linha de raciocínio que utilizei para ratear o meu custo, né? De acordo com horas, de acordo com lançamentos, ou de acordo com notas fiscais, utilizar isso mesmo para esse mesmo raciocínio para ratear o meu custo fixo, minhas despesas fixas, definindo meus objetivos pessoais como sócio, como diretor, levando isso para objetivos empresariais em questão de rentabilidade e lucratividade, e traduzindo isso em uma margem, eu vou estabelecer a minha margem desejada. A minha margem desejada que vai aparecer no meu preço. E, finalmente, e não menos importante, contabilizar os impostos, né, que eu vou ter na hora de emitir a nota fiscal para esse cliente. Isso também eu vou contabilizar. Feito isso, a gente teria o nosso preço ideal, com nossa margem, mas aí a gente tem diferentes variáveis. A gente vai ter aquele cliente que vai negociar, então provavelmente a gente coloca mais uma margem para negociar, né? A gente vai ter que conhecer o preço mínimo, que é a margem mínima que eu estou disposto a aceitar. Por quê? Muitas vezes, se a gente faz esse cálculo, a gente vai perceber que a gente está até pagando para trabalhar em alguns clientes. Isso é verdade. Ou até que está empatando.
Mas aí qual é a análise que a gente tem que fazer? Esse cliente é estratégico por algum motivo? Porque me dá visibilidade? Porque me indica muito? Me indica para outros clientes e parceiros dele? Esse cliente faz com que minha carteira fique mais visível, né? Pode ser, mas também pode ser que não. Pode ser que a gente esteja trabalhando. Pode até ser um ticket alto que o cliente paga, tá? Porque o ticket não representa a lucratividade. Talvez ele é um dos meus principais clientes em representatividade do faturamento, mas também é aquele que me dá mais trabalho, porque ele quer ser atendido toda hora, porque ele bomba o telefone e me solicita muitos relatórios ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da semana, porque satura a minha equipe com tarefas extras, né, que não são da rotina. E se a gente colocar isso numa planilha de quanto tempo que no final do mês eu dediquei para aquele cliente, provavelmente a gente está tendo prejuízo com aquele cliente, né? Então, são coisas que têm que ser consideradas, tá? Na hora de precificar. Eu falei muito rápido, mas, enfim, feito a precificação adequada, a gente vai para o mercado comparar com o concorrente e fazer a famosa curva de valor. O que eu ofereço? Qual que é a minha proposta? Qual que é o meu diferencial? Qual que é o valor que meu serviço tem? E o que eu estou cobrando? E comparar esses atributos com o concorrente também. Não só comparar no preço, não só comparar no número. Como é o atendimento dele, como é o meu atendimento. Como é o profissionalismo dele, como é o meu. Como que é o valor da minha marca. Porque isso é importante, muitas vezes não é considerado. Uma coisa é ser cliente de um escritório que tem 20, 30 anos de mercado, que tem um respaldo de segurança, e outra coisa é contratar alguém que pode ser ótimo também, não estou falando isso, nada contra, mas que está começando. O cliente também enxerga isso na hora de escolher. Uma marca que é bem reconhecida no segmento, aqui na Baixada, ou alguém que está começando, por um preço talvez mais baixo. É um risco que o cliente vai avaliar se vale a pena ou não. Então, resumindo aí, não sei se você quer perguntar ou se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Eu acho assim que o que eu percebo, a minha percepção, é que de uns anos para cá mudou bastante essa questão dos honorários, né? Houve aqueles que reduziram, né? Porque o que acontece? O nosso maior custo é a mão de obra. 80% do nosso custo é mão de obra. Então, é imputação de dados. Você precisa dessa mão de obra para imputar dados. A partir do momento que você começa a automatizar processos, você começa a reduzir esse teu custo, né? Então, aí apareceram as contabilidades online e os escritórios que prestam serviço de consultoria, que não são online, acabou concorrendo com esses escritórios online que é muito mais barato, que é o cara que imputa os dados, que é o mais caro, é o próprio empresário que faz. Então, o que eu percebo é o seguinte, hoje eu vejo, né, tem muito empresário que não procura preço, e tem uma pequena parcela que procura preço. Os mais jovens, às vezes, preferem estar no computador e inserir dados. Os mais velhos já preferem aquela consultoria, aquele de ir no escritório. E assim, a minha percepção de tudo isso é que de uns anos para cá, muita gente tem procurado realmente um outro tipo de trabalho. Muita gente, não estou dizendo que é todos, são todos. É aquele escritório que está realmente apresentando um balanço no final do trimestre ou no final do ano, toda a escrituração, a consultoria rápida, aquela resposta rápida dos questionamentos, a qualidade no atendimento. Então, assim, não é mais a pessoa procurando só preço, né? O empresário procurando só preço. Isso faz com que o serviço seja mais valorizado, mas cabe aquilo que você falou no início, cabe a nós, empresários, mostrar o nosso valor, né? Mostrar eu me surpreendi, sinceramente, Leonardo. Eu achava que os honorários de São Paulo eram muito mais altos que aqui. Eu uma vez estava procurando um café para meu filho lá em São Paulo, e quando eu olhava os honorários da contabilidade, era menor que Santos. Eu falei, nossa, o que está acontecendo, né?
coisas de R$ 300 de uma cafeteria. Então, assim, não é questão de eu falar assim, vou concorrer com esse cara que cobra R$ 300, mas será que R$ 300 paga o meu custo? O quanto que ele paga para o encarregado dele e o quanto que eu pago o meu encarregado? O meu custo é diferente. Exatamente. Então, se eu quero ter uma qualidade no meu serviço, eu tenho que ter pessoas competentes e capazes. E essas pessoas competentes e capazes geram um custo. E ele vai precificar um valor maior. Então, é muito fácil falar assim, olha, eu vou cobrar R$ 300 ou R$ 400 ou R$ 500, não estou nem aqui questionando o preço, não é isso. Um valor pequeno, mas eu não tenho condições de pagar um salário adequado para uma pessoa que consiga fazer o serviço da forma que tem que ser feito. Né? Exatamente. Então, você acaba consumindo toda a verba que entra. E isso é complicado. E por isso que realmente é muito importante. O que você falou, dessa questão da precificação, eu acho muito importante. Você passou assim, superficial, até porque não tem tempo para dar uma aula, porque isso aqui demora um pouco, né? Eu acho até interessante a gente ver um curso para justamente ensinar o prestador de serviço a precificar, porque muitas vezes o cara trabalha que nem um condenado e no final do mês está devendo para o banco. Então, isso é importante, porque não é só ele. Às vezes fala assim, pô, você está pensando no empresário, né? Não, eu tenho, por exemplo, no meu escritório tem 50 famílias que dependem do escritório. Então, assim, se eu não tiver rentabilidade, como é que eu pago ali? Como é que eu pago os encargos? Então, isso é importante. Então, é importante você ver, você numa planilha, o que está te custando aquilo tudo, toda aquela estrutura, porque alguém tem que pagar por isso, né? E se alguém quer qualidade, tem que pagar. Agora, quem quer só emitir uma guia, tem que pagar só por uma guia. Exatamente. E isso, Jamal, vai segmentar de forma natural o teu público. Tá? Isso de querer atender todo mundo, isso já não existe mais. Né? Então, o preço é quem vai, de fato, começar a funilar esse o público. Porque você não tem interesse em alguém que não quer enxergar também essa qualidade. Porque tem pessoas que não querem enxergar, que querem preço, que querem só a guia. Sim. Tem outras, sim, que de fato se preocupam e se ocupam com ter além do contador, um consultor, né? Sim. Que ele possa ter essa assessoria quando ele precisar. E ele vai saber te ouvir e vai saber valorar, né? O serviço do contador. Então, é questão de nicho de mercado. A gente até pode marcar uma outra conversa falando da parte comercial, né? Que também a gente trabalha. Mas ter o público, um nicho muito bem definido, é meio caminho andado, tá? Porque você para de ter dor de cabeça com aquele cliente que está fora do teu público-alvo. Com certeza. Vamos sim conversar numa outra live. E hoje, Leonardo, nós estamos concorrendo com o jogo do Santos, né? É verdade. Eu não sabia que era às 19 horas. Mas tudo bem. Mas, graças a Deus, temos pessoas interessadas aqui nos assistindo. E, legal. Assim, pelo que eu percebi, não tem perguntas. Acho que o pessoal acho que está satisfeito. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar um tempinho ainda que resta, aqui antes do finalzinho da live, né? Um minuto, se não me engano, aqui. Eles ainda não apitou aqui, mas eles costumam apitar. Enfim. Tá. Bom, pessoal, de 1-0. Poxa, o Toninho já está. Então, gente, agora a gente está começando a falar de futebol. O palmeirense, outro santista, mas tudo bem, está valendo tudo. É que de vez em quando eu tomo uma água e mostro o copinho para eles, eles ficam... eu não tinha percebido. Bom, eu sou do River Plate, então... Certo. Mas, Leonardo, eu quero agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade de tempo para nos falar. Já está acabando, 10 segundos. Tá? Opa, bom, eu que agradeço aí pela oportunidade e fico à disposição aí para os ouvintes, depois se quiserem perguntar alguma